Bom dia! Tudo bem com vocês? Mano, eu posso usar isso aqui? Muito obrigado. Eu quero te convidar para a leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai olhar para esse texto da palavra, aproveitando o momento da ceia. E hoje não é uma pregação dentro de série, é uma pregação, digamos, avulsa, porque eu gostaria de aproveitar a oportunidade de que estamos diante da ceia do Senhor, de que acabamos de passar o feriado de Corpus Christi, e a gente poder falar sobre isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, são as instruções do apóstolo Paulo a respeito desse símbolo, desse memorial. Capítulo 11, versículo 17. 11, 17. Diz assim a palavra de Deus. 11, 17, se você achou, fica à vontade, deixa eu me ajeitar aqui também. Diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igrejas, há divisões entre vocês. Até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos entre vocês os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, deu graças e partiu e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o poder da Tua palavra encontre a nossa mente e o nosso coração aberto. Em nome de Jesus eu te peço mais uma vez. Amém. Amém. A gente acabou de passar pelo feriado de Corpus Christi. E às vezes eu tenho a impressão que a gente não quer saber muito a respeito do que é o feriado. A gente só quer o feriado. Porque é uma oportunidade de descansar um pouco mais, de repente uma oportunidade de viajar, de repente uma oportunidade de simplesmente não fazer nada, e etc. Mas o feriado de Corpus Christi, como o próprio nome diz em latim, corpo de Cristo, é uma celebração a respeito do corpo de Cristo.
que nós, evangélicos, não damos tanta ênfase assim, mas a tradição cristã católica celebra, né? Quem é do interior ou quem já teve essa experiência de ver as ruas cheias de desenhos como ilustração ali e celebração do feriado de Corpus Christi, que é o feriado que celebra o corpo de Cristo. Na tradição católica, o corpo de Cristo, ele é muito literal e muito venerado. Haja vista as imagens, haja vista a cruz com o corpo de Cristo lá, e haja vista a própria comunhão, a Eucaristia católica, ela entende que o corpo de Cristo está ali de fato. É o que se chama de transubstanciação do pão e do vinho, como elementos da presença literal do corpo de Cristo. Na nossa tradição batista, a gente já não entende assim, a gente entende a ceia como um memorial do corpo de Cristo. Então não há necessariamente uma transformação do pão ou uma transformação do suco, e sim uma celebração em memória de Cristo. Mas, independente disso, a instrução do apóstolo Paulo em 1 Coríntios é uma instrução muito valiosa a respeito da igreja. Aliás, as cartas de 1 e 2 Coríntios são cartas profundamente eclesiológicas. São profundamente instrutivas para a vida da igreja. Há uma tensão, há uma dificuldade, há uma série de pecados ali nesta igreja, né? Se diz ao longo da história que a carta aos Coríntios, ou os coríntios, ou corintianos, a quem diga, são problemáticos desde sempre, porque é uma carta que aponta muitos problemas, e a instrução de Paulo ali é uma instrução da resolução dos problemas. Isso é interessante porque a Bíblia, e especialmente nas cartas, lidam com problemas reais. Com problemas da família, com problemas da comunidade, com problemas da realidade vigente. Então, engana-se quem acha que a Bíblia só responde a problemas do céu ou a problemas do mundo espiritual. Não, ela responde a problemas da realidade de agora, de hoje. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque realmente, como ela lida com o humano é o que é desde sempre. Muda-se o contexto, muda-se os tempos, avançam as tecnologias, mas o humano é humano, desde que o mundo é mundo, desde sempre. E nesse humano que somos nós carregamos coisas muito boas, que se manifestam em especial naquilo que a gente chama a imago Dei, a imagem de Deus em nós, porque nós somos criados todos à imagem e semelhança dele, e isso se manifesta nas coisas boas que brotam de nós, mas em contrapartida ou em conflito com essa boa realidade da imagem de Deus, há também a realidade do pecado. E essa realidade do pecado faz o humano cometer atrocidades que a gente chega a dizer, isso não é humano, isso é desumano, isso ultrapassa os limites do razoável. Sim, acontece. Acontece justamente por conta do pecado que habita em nós. E a verdade é que a gente caminha nessa tensão entre aquilo que Deus preparou para a gente ser, aquilo que nós somos até com uma imagem e semelhança dele, mas por outro lado, aquilo que destrói essa imagem de Deus em nós, que é o pecado, e ele não está somente fora de nós, ele está em nós, infelizmente. E Paulo vai dizer que então é uma luta constante que a gente vive, né? O corpo e o espírito, a vontade de Deus e as tentações do maligno, e isso nos incomoda e está em nós o tempo todo. E qual é a diferença, então, do humano cristão para o humano não cristão?
é que a gente sabe disso. É que a gente foi despertado por Deus para essa dupla realidade. Entre a valorização humana enquanto imagem e semelhança de Deus, mas também quanto à realidade do pecado, que nós vemos nos outros, mas que nós devemos ver principalmente em nós. Tomar a consciência disso. E aqui em Corinto há muitos problemas. Vários. Graves problemas na igreja. E no momento da ceia, a instrução de Paulo é muito interessante. E ele começa dizendo que ele não tem elogios para fazer. Eles dizem, vocês deveriam se reunir para melhor, mas vocês se reúnem para pior. Triste isso, né? Triste Paulo dizer assim, a reunião de vocês é péssima. Melhor que vocês estivessem cada um na sua casa. Vocês se reúnem para fazer coisas horríveis, coisas feias. Vocês não estão se reunindo para glorificar a Deus como deveria. Quando vocês se reúnem, primeiro, há divisões entre vocês. Lá no começo da carta, Paulo disse, olha, vocês estão dizendo aí que um é de Paulo, que outro é de Apolo, que outro é de Pedro. Vocês estão aí se dividindo em opiniões, em divergências. Nós não chegamos ainda no período eleitoral, mas estamos chegando. E essa é uma tensão com a qual a gente já tem que se preparar para lidar. E aqui você não vai ouvir vote nesse ou naquele. Aqui você não vai ouvir, nossa, essa ideologia é divina e essa outra ideologia aqui é maligna. Porque as ideologias são justamente essa construção humana de elementos positivos e de elementos negativos. Porque tudo que a gente toca, a nossa mão, tem a divindade, porque Deus revela a sua imagem em nós, mas tem também a mancha do pecado. E as ideologias é parte dessa nossa construção. Então, nós estamos unidos não por ideologia, não por partido, não por esquerda, direita, centro. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E é isso que Paulo diz, olha, não fiquem dizendo que um é de Pedro, outro é de Paulo, outro é de Apolo. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Isso ele está falando dos próprios apóstolos, ele diz, a gente vai passar. E mais, a gente não morreu por vocês. Nós não somos os salvadores de vocês. Então o que importa? Jesus também falou disso, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu, aqui enquanto pastor, o outro lá fora enquanto candidato, são expressões limitadas, passageiras, que estão aí hoje, amanhã não estão mais. Morrem, mudam de ideia, são presos, são soltos, são acusados, são inocentados, são não sei o quê, são não sei o que mais, e simplesmente passarão. A Bíblia vai dizer que um homem é como a erva do campo, né? Nasce, floresce, dali a pouco morre e ninguém nem se lembra. Então, a nossa unidade, ela está na vivência e na convergência de Cristo, em primeiro lugar. E aí ele diz que quando a gente se reúne para a ceia, ou quando os coríntios se reuniam para a ceia, não se reuniam para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sem esperar pelo outro, e aí um fica com fome e o outro fica embriagado, empanturrado de tanto comer e beber. O que estava acontecendo aqui? A cidade de Corinto era uma cidade grande, portuária, e era uma cidade que envolvia muitas diferenças sociais. Entre livres, entre escravos, entre servos. E a igreja tinha essa mistura. E o que acontecia? Os irmãos que eram livres podiam chegar no horário.
E a ceia, na verdade, era um jantar. É muito mais parecido com o nosso café do que com o nosso momento de ceia, a ceia bíblica. Porque a ceia bíblica era comer e beber de fato. Jesus instrui a ceia num jantar de Páscoa. Então a ceia no Novo Testamento e nos Evangelhos era um jantar. Mas o que acontecia? Aqueles que eram livres podiam chegar no horário, podiam comer antes e comiam tudo. Comiam, bebiam vinho, por isso até se embriagavam, porque tinha muito vinho e tinha muita comida. E aqueles que eram escravos, hoje se traduz como CLT, brincadeira. Mas aqueles que tinham um compromisso de trabalho que não tinham condições de chegar cedo na igreja, quando chegavam para comer a ceia do Senhor, não tinha mais nada. Não tinha nem a comida e não tinha a bebida. E aí Paulo fala, vocês estão chamando isso de ceia do Senhor? Onde vocês comem, uns comem e outros ficam com fome? Onde quem tem mais recurso, mais possibilidade, talvez melhor condição até de transporte, né? Tinha cavalos, camelos e etc. Chegam antes e comem tudo. E aqueles que são mais pobres, que trabalham até mais tarde, que são até escravos, quando chegam para comer, não tem nada. Não tem pão, não tem vinho, não tem peixe, não tem mais nada. E vocês estão chamando isso de ceia do Senhor? Não é a ceia do Senhor. Isso daí, no máximo, é a ceia de vocês. Então, aqui a gente lê esse texto como parte do nosso ritual, de comer o pão juntinho. Mas não é disso que está se falando. Está se falando, de fato, entre pessoas que comem e pessoas que passam fome. Pessoas que têm o que comer e enchem a barriga e cometem até o chamado pecado da glutonaria, né? Comem demais, se embriagam porque bebem demais e desprezam aqueles que chegam e só sobram os ossos. Faz-me lembrar o filme O Poço. Não sei se vocês assistiram, mas é um filme bem impactante, assim, distópico a respeito da sociedade e trata da questão de alimentação. Então, a primeira coisa desse corpo de Cristo é que a gente, de fato, tem que esperar uns pelos outros e acolher uns aos outros. Ele diz, vocês desprezam a igreja de Deus, vocês humilham os que nada têm. E o que eu direi? Eu elogiarei a vocês a respeito disso? É lógico que não. Vocês estão se reunindo para humilhar os outros? Vocês estão se reunindo para mostrar o quanto vocês têm e desprezar quem não tem? Houve uma época em que o evangelho no Brasil era elitizado. Era desprezado no comecinho, quando éramos ainda uma colônia portuguesa católica, mas num dado momento era elitizado. Principalmente as igrejas históricas, batistas, presbiterianos. Eu lembro da secretária da primeira igreja batista de São Paulo, onde eu fui pastor auxiliar, me dizendo que a primeira vez que o esposo dela foi à igreja, não sei se anos 60, 70, ele foi sem terno, como visitante, mas não foi de terno. E a regra lá era homens de terno e mulheres de vestido longo. E aí foi avisado para ele que aquele dia ele poderia participar do culto, mas no próximo domingo ele deveria vir de terno, porque era assim que se vestia lá, para cultuar o Senhor. Então isso é um símbolo de elite. Era uma igreja que teve por anos um pastor que era um médico. Então, se hoje médico é uma profissão de elite, nos anos 60, 70, muito mais. Então essa era a regra. Era para uma certa alta sociedade. E às vezes
isso se manifesta de outros jeitos e de outras formas, talvez hoje. Eu lembro de ser candidato a um processo de sucessão pastoral em uma igreja mais elitizada. E na época eu dirigi um Fusca, que não era meu, era da igreja. E não era assim um Fusca placa preta, era um Fusca, que a igreja ganhou e que eu usava. E aí quando eu falei para um amigo meio rico assim, aí ele falou, se você for com esse Fusca aí, o pessoal não vai nem olhar na sua cara, você tem que ir comigo, que eu tenho um carro melhor. Aí eu falei, tá bom, deixei o Fusca na casa dele e fui no carro dele. Tem isso. Um outro amigo foi pastorear uma igreja em Alphaville. Foi ser pastor auxiliar, pastor de jovens. Quando ele chegou lá com o Celta, foi dito a ele, antes de você tomar posse, você precisa trocar de carro. Você não pode ser pastor aqui com esse carro. Então, em muitos aspectos, essa elitização, ela se traduz e se mostra. Também no nosso meio. E a gente diz, nossa, isso daí acontece no mercado, isso acontece na Faria Lima. E aqui, você acha que não? Você acha que não é possível? E é a respeito disso que o apóstolo Paulo está condenando. Ele está falando disso na ceia, e ele está dizendo, se vocês humilham as pessoas, você está desprezando a própria igreja de Deus. Porque o corpo de Cristo não é exatamente essa comida que vocês estão comendo antes. Que vocês estão se empanturrando antes. O corpo de Cristo são as pessoas. Então vocês estão desprezando o corpo de Cristo. Quando você despreza as pessoas. Quando você humilha as pessoas que cultuam ao Senhor com você. E aí ele diz, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, e aí ele fala de todo o ritual da ceia, de como Jesus fez aquilo, dizendo que era em memória dele, como ele toma o cálice, como ele reparte. Mas ele diz, todo aquele que comer o pão e beber o cálice de modo indigno, será o culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Então Paulo diz, isso é muito sério, esses símbolos da nossa fé são muito sérios. E eu vou assumir uma coisa que por vezes me preocupa e me ocupa, porque os exageros normalmente são ruins. E aqui na igreja a gente tem uma experiência de muita liberdade. Haja vista como as nossas crianças se comportam no nosso meio. É muita liberdade. Aqui é a casa deles. Eles rolam, eles deitam, eles brincam, eles correm. E nós adultos também temos muita liberdade, né? A gente chega, vai tomar um cafezinho, vai conversar, vai não sei o quê. E para falar a verdade, eu gosto desse espírito. Talvez quem é de tradição e de igreja há muitos anos sabe que não era bem assim na nossa época. Ou na nossa infância, minha avó me levava para a Assembleia de Deus e a música mais cantada é cuidado pezinho onde pisa, cuidado mãozinha no que pega, cuidado olhinho no que vê, e por aí vai. Então eram muito rígidas as regras de comportamento e de padrão para todas as pessoas, para adultos e para crianças. E a gente construiu esse modo livre, e que eu acho bonito e gostoso. É de fato intencional. É o meu jeito, inclusive, de lidar com a vida. Eu gosto de liberdade. Mas existe uma linha tênue entre a liberdade e a libertinagem, para usar uma palavra próxima, e a liberdade de participarmos da ceia, e aqui nós temos uma ceia ultra livre. O que significa uma ceia ultra livre? Que a gente não impede ninguém de participar da ceia, mesmo que não seja batizado. Ela é totalmente livre nesse aspecto, da nossa celebração da ceia. Mas essa liberdade
precisa contar com maturidade e discernimento de que isso é muito importante. Isso é um memorial muito sério. E se a gente não entender a seriedade do que é ser, viver e participar do corpo de Cristo, realmente a gente vai estar pecando contra Cristo. Então esse discernimento é fundamental, de que eu sou parte desse corpo. E é justamente por ser parte desse corpo que eu participo com irmãos e irmãs, não só comendo o símbolo do corpo de Cristo, mas sendo efetivamente parte do corpo de Cristo. E aí, quantas implicações isso tem? Dá para a gente pensar e imaginar essas implicações? Dá para a gente pensar e imaginar qual o sentido e implicação de ser o corpo de Cristo? De viver debaixo do senhorio de Cristo e de estar comprometido com uma comunidade chamada corpo de Cristo? Sim, isso é muito sério. E a gente já sabe que o nosso tempo é um tempo marcado por pessoas que buscam direitos. E está aqui eu já fui xingado e elogiado por ser um sujeito militante pelos direitos humanos. Mas quando falam que eu sou da turma dos direitos humanos, eu considero um elogio. Mas não podemos, de fato, separar direitos de deveres. Não podemos, de fato, separar privilégios de responsabilidades. E a ceia é uma marca fundamental disso. De que é um privilégio participarmos, de que é um privilégio estarmos à mesa e na mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Mas é uma responsabilidade enorme participar desse lugar chamado corpo do Senhor, que é a igreja. Páginas atrás, aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 5, Paulo dá uma chegada muito dura, dizendo, está acontecendo uma coisa entre vocês que nem lá fora acontece. Tem um sujeito aí na igreja que está tendo relação sexual com a esposa do pai. Vamos imaginar que era a madrasta, né? Não vamos imaginar que era a mãe. Vamos imaginar que é a madrasta. Ele está tendo relação sexual com a madrasta. E você está achando que está tudo bem. Quando vocês deveriam expulsar esse sujeito dentre vocês. Entregar ele para Satanás, para ver se ele se arrepende e cai em si. Porque isso, nem fora da igreja é aceito. Vocês estão fazendo, ou vocês estão vendo isso e estão achando que é normal. E estão até se vangloriando disso, que esse sujeito está fazendo. Então, ser do corpo de Cristo implica responsabilidades éticas, morais, espirituais, financeiras e etc. E a gente não pode deixar isso do lado de fora. E a gente está vivendo um Brasil evangélico em que tem traficante fazendo oração para depois vender droga, para depois fazer assalto. Conectando uma pseudo-conversão que não implica em nenhuma mudança de vida, que não implica em nenhuma mudança de atitude. Que conversão é essa? Que igreja que esse povo participa, ou que Bíblia que eles estão lendo? Em que ele pode continuar sendo traficante e dizer que é crente? Que ele pode continuar tendo qualquer vida, sendo violento, matando pessoas e dizendo que é crente? É absurdo ou não é? É loucura ou não é? E de repente a gente está normalizando. E é esse tipo de coisa que Paulo está questionando aqui. E está dizendo, olha, vocês não podem ser parte do corpo de Cristo desse jeito. Vocês não podem se achar parte da igreja e ter esse tipo de comportamento e levar esse tipo de vida. Não. Vocês precisam ter um compromisso.
Vocês precisam ter um compromisso com Cristo, vocês precisam ter um compromisso com a igreja. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas a igreja não me ligou, a igreja não falou comigo. Mas você falou com a igreja? Porque você é parte da igreja. Eu e você somos parte de um mesmo corpo. E Paulo vai dizer também mais adiante, no capítulo 12, que a igreja tem pé, tem mão, tem olho, tem orelha, tem nariz, e tudo isso é parte do corpo. E tudo isso se interconecta e interdepende desse corpo. Então eu tenho responsabilidades com você e você tem responsabilidades comigo. Ontem eu estava conversando com um policial militar numa ação de evangelismo que a gente teve, ele estava no nosso grupo. E ele estava falando da responsabilidade que se assume quem tem postos de comando, né? De pelotões, de batalhões, onde um comandante assume responsabilidade por todo aquele corpo. Tanto em termos de território, quanto em termos de pessoas, né, comandadas. E o quanto a igreja de Cristo, que não funciona nesse modo hierárquico, mas deve funcionar no modo dessa solidariedade e corresponsabilidade. De que eu tenho responsabilidade por você e você tem responsabilidade por mim. De que eu, nesse aspecto, como irmão em Cristo, lhe devo satisfações, tanto quanto você deve satisfações à comunidade. A respeito do seu modo de vida. Porque nós somos membros do mesmo corpo. E aí a gente tenta aqui não ficar se intrometendo demais na vida do outro, dando pitaco ou dizendo o que você tem que fazer e etc. E de fato eu não sou esse pastor que quer controlar a vida das pessoas. Eu tento controlar a minha e já é uma dificuldade danada. Mas eu lembro que há responsabilidades uns para com os outros. Nós temos diante de Deus. E é por isso que a Bíblia fala para a gente aconselhar uns aos outros. Por isso que a Bíblia fala para a gente ser submisso uns aos outros, por temor a Cristo. Porque Cristo é o nosso cabeça. Se temos uma hierarquia bem estabelecida, essa hierarquia é Cristo é o cabeça. E aí sim, a partir de Cristo, nós temos corresponsabilidades uns com os outros e nós temos de nos submeter uns aos outros por temor a Cristo. E isso fala do nosso compromisso. E isso fala do nosso cuidado uns com os outros, da nossa responsabilidade uns com os outros. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, ser membro da igreja nesse aspecto não é só formalidade institucional que vai na ata e vai ser registrada lá no cartório. É compromisso comunitário. É compromisso uns com os outros. Eu tenho tanta responsabilidade com você, quanto você tem responsabilidade comigo. Eu preciso zelar pelo seu cuidado, pela sua saúde. Você precisa zelar pela minha. E claro, a gente não sabe a respeito da vida de todo mundo. E nem todo mundo precisa abrir os detalhes da sua vivência. Mas é preciso ter uma troca de responsabilidades, de consciências. Porque isto é o corpo de Cristo. E ele vai dizer assim, olha, se vocês não se derem conta disso, vocês vão participar da ceia, do pão e do cálice para a própria condenação de vocês. Se vocês não se examinarem, por isso diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine. E por muito tempo, essa interpretação do examine a si mesmo é uma interpretação do tipo, deixa eu ver se eu estou cometendo algum pecado moral individual. Bom, se eu não estiver traindo a minha esposa, se eu não estiver cometendo violência doméstica, se eu não estiver roubando dinheiro lá no meu trabalho, eu posso tomar ceia. Sim, essas coisas são importantes.
a sua responsabilidade, a sua moralidade diante de Deus e da sociedade, a sua honestidade. Mas é mais profundo do que isso. Ele diz: se você despreza a igreja, você despreza o corpo de Cristo. Se você não se compromete com a comunidade em que você está inserido, você não está comprometido com Cristo. Sinto lhe dizer. E ele está dizendo, por isso, se examine. Examine o seu compromisso com o corpo de Cristo. Examine o seu comprometimento. Se de fato você está comprometido, ou você está excluindo-se de responsabilidades. Se de fato você está implicado, ou você está dizendo, isso aqui não é comigo, isso aqui não me diz respeito, isso aqui é problema do outro. A gente tem falado isso com relação às nossas crianças, né? Que nós como adultos temos que assumir responsabilidade de proteção de todas as nossas crianças. Independentemente se somos pais, mães, avós, tios. As crianças estão aqui e precisam ser protegidas por nós que somos os adultos. Mas também nós precisamos nos comprometer uns com os outros, ainda que adultos. Porque sendo adultos, nós precisamos uns dos outros. Não é verdade? E se a gente desprezar o outro, a gente está desprezando o próprio Cristo. E ele diz, é por isso que tem muita gente doente entre vocês. Tem muita gente fraca. Sabe o que é gente fraca? É gente que não assume responsabilidade, é gente que não assume compromisso. É gente que não aprendeu a lidar com os seus deveres. É gente fraca. Essa semana eu vi uma experiência com o Estevão muito interessante. Que eu levo ele para treino do jiu-jitsu e fico lá assistindo o treino e levo ele de volta para casa. Aí essa semana, eu falei, né, do alto dos seus 5 anos de idade, ele falou assim, papai, não precisa mais ficar comigo no treino. Você só me leva e me busca. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu vou ter mais foco. Porque quando você vai lá, eu fico olhando para você. Se você não for, eu vou olhar para o professor. Falei, combinado. Boa. Aí falei com o professor, agora eu levo e depois eu busco. Ganhei essa 1 horinha do treino dele. Mas é interessante assumir essa responsabilidade. É interessante a gente ensinar os nossos filhos a irem tomando responsabilidade. É lógico que a gente, né, frita peixe de olho no gato, né? A gente está ali observando. O Jonathan Haidt, que escreveu Geração Ansiosa, um livro muito interessante, uma grande pesquisa, um psicólogo social, ele fala, por exemplo, que nós estamos super protegendo os nossos filhos de não saírem sozinhos e não brincarem sozinhos e não irem aos parques ou às ruas, mas eles estão passando muito mais perigo na internet do que na praça do bairro. Eles estão, talvez, sendo assediados e até explorados sexualmente de dentro do quarto da nossa sala, por conta dos seus celulares, das suas redes. E seria muito melhor ele ralar um pouquinho o joelho no parquinho. Essa ultraproteção e mais, isso faz com que não haja responsabilidade. E aí a gente vai crescendo numa geração fraca, numa geração de pessoas que não assumem responsabilidade, que não assumem compromisso. E vou dizer, a gente tem que assumir até o nosso medo de compromisso. A mulherada está reclamando, os caras não querem casar. Por que eles não querem casar? Porque eles estão com medo de compromisso. Eles estão com medo de assumir a casa. E quer saber? Morar com os pais a vida toda é muito melhor. É muito mais fácil. Eu que sou filho único, então, nossa, minha mãe me fazia altas propostas para não sair de casa. E eram muito boas todas elas. De uma vida boa,
confortável, com tudo pago, com tudo na mão. Aí eu fui casar. Agora, você quer jantar, meu amor? Faça o seu jantar. Você quer roupinha passada? Passe a sua roupa. Sua mamãe não está aqui. É assim que é a vida. E antes de casar, eu tive que ir para a terapia. E eu descobri na terapia que eu tinha medo de casar. Porque eu tinha medo de assumir uma casa. Será que eu vou dar conta? Será que o meu trabalho vai sustentar uma casa? Será que eu vou dar conta de ser pai? Quando meu filho estava para nascer, dei mais uma pirada de novo. Será que eu vou dar conta de ser pai? Será que eu vou dar conta de ser marido? Será que eu vou dar conta dessas responsabilidades da vida? Será? E eu lembro que na minha crise de ansiedade, qual era o meu escape? Ou pelo menos o meu pensamento de escape? Voltar para casa da minha mãe. Era isso que eu pensava. E se eu voltasse para casa da minha mãe? Eu tenho um quarto lá. Minha mãe deixou meu quarto prontinho até hoje. Até hoje ela fala que é o meu quarto. Suíte ainda, ó. Tem banheiro lá e tudo. Tudo privativo. TV. Internet. Tudo. Não precisa de nada. Comida na mão. Roupinha lavada e passada. Para que assumir responsabilidade se eu tenho tudo na mão? Para que assumir compromisso? Eu quero os meus direitos sem deveres. Eu quero comer e não quero perguntar quem comprou, com que dinheiro, de onde veio, né? Mas isso é péssimo, isso faz pessoas fracas, imaturas. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, olha minhas referências, né? Mas tudo bem, depois vocês peneiram, depois vocês filtram. Mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que é o cara recebe uma espécie de faz-tudo assim da casa e ele diz, eu tô com um problema aqui no meu apartamento. E o cara diz, pois não, senhor, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, eu ponho os pratos na pia e eles continuam lá, eles não limpam. Aí ele, o que está acontecendo com a sua pia? Ele fala, não sei, mas eu coloco lá e eles continuam lá. E ele fala, e como é que era antes? Ele falou, não, é que quando eu morava com a minha mãe, eu colocava o prato sujo na pia, mas dali a pouco aparecia limpo. Interessante. Agora eu coloco as roupas lá no cesto e elas não voltam para o guarda-roupa passadas, elas ficam lá no cesto. E quando eu morava com a minha mãe, eu colocava a roupa no cesto e dali um dia, dois, elas voltavam para o guarda-roupa, limpas e passadas. O que está acontecendo com a minha máquina de lavar? O que está acontecendo com a minha pia, que não limpa a louça sozinha? Mas não é isso. O que está acontecendo com essa igreja aqui? O aluguel não se paga sozinho. O que está acontecendo aqui com essa mesa de café da manhã aqui? O café não brota sozinho assim? Não. Alguém faz. Alguém paga. Alguém contribui. Alguém assume compromisso. Alguém está comprometido com isso aqui. E é por isso que vai. E quando as pessoas não estão, morrem. Há pouco tempo eu conversei com um amigo em que a igreja acabou, fechou. Fez o culto de despedida. E eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, as pessoas não quiseram mais o compromisso. Pararam de vir, pararam de contribuir. A vida delas estava em outras coisas. O foco delas em outras coisas. Então, acabou. Foi a melhor coisa que eu fiz. Dizer, gente, acabou. Cada um para sua casa. Já era. As pessoas não estão discernindo o que é o corpo de Cristo. Não estão assumindo a responsabilidade de fazer parte do corpo de Cristo.
As pessoas não estão se comprometendo com o corpo de Cristo. E ele diz: se vocês não se julgarem a si mesmos, vocês serão condenados junto com o mundo. Se vocês não acordarem, vocês vão morrer desse jeito aí. E aí ele diz: portanto, quando vocês se reúnem, esperem uns pelos outros. Se você está com fome, come na sua casa. Para você não ser condenado pelo seu egoísmo. Você precisa assumir responsabilidades. Essa é a vida adulta. Nós queremos ensinar os nossos filhos a serem responsáveis e nós temos de dar o exemplo de responsabilidade. Nós queremos ensinar os nossos filhos a assumirem compromissos. Nós temos que ter compromisso. Volta ao exemplo de casa, de uma briga recente do Estevão com seus amigos. Ele falou que ele estava do lado do João, numa brincadeira, e aí quando o time dele estava perdendo, ele mudou de time. Aí o João chorou porque ficou sozinho. Aí eu falei: filho, a gente não pode abandonar os amigos. A gente tem que ir até o fim. Ah, mas estava perdendo. Ele não pode perder, tem que ganhar todas. Essa daí a gente ainda não conseguiu avançar muito nesse tema em casa. Ele perde e fica bravo. Ele brincava de lutinha comigo, agora ele não brinca mais, porque não deixava ele ganhar, agora ele só brinca com a mãe, que a mãe deixa. Agora ele não quer mais lutar comigo, porque ele não sabe perder. E a gente precisa ensinar eles a ter compromisso. Saber perder, saber ganhar. Estar junto. Ir até o fim. Ser fiel, ser parceiro. Ser comprometido. Né? E aí a gente vê o que tem se falado das novas gerações do mercado de trabalho, na falta de comprometimento, etc. A gente precisa firmar e manter compromissos com Deus, e o compromisso com Deus implicará em compromisso uns com os outros. A nossa unidade com Deus implicará na nossa unidade uns com os outros. A nossa responsabilidade diante de Deus nos colocará em corresponsabilidade uns com os outros. Senão, não estamos discernindo o corpo de Cristo. Senão, estamos participando da ceia para a nossa condenação e não para a nossa edificação. E isso é um problema. Isso é muito sério. Portanto, eu quero orar, pedindo a Deus que você mesmo tenha o discernimento. Você mesmo se examine, porque eu não sou afeito também a dizer pode, não pode. Eu não sou afeito a dizer para você faça isso ou não faça aquilo. Eu não gosto. Não gosto de fazer isso às vezes nem com meu filho. Eu vou deixando rolar. Aí dentro de um certo limite eu oriento. Porque eu confio que você tem o Espírito Santo de Deus. Eu confio que você não está aqui brincando. Que você está levando a sério esse negócio de ser crente, de ser cristão. E o que você precisa, o que eu preciso e nós precisamos, é ser honestos com Deus e com a gente mesmo. É se examinar e dizer, deixa eu olhar para a minha vida. Deixa eu olhar para os meus compromissos. Deixa eu olhar para dentro de mim de verdade. Deixa eu parar aqui um tempo
um momento de silêncio, um momento de meditação, um momento de quietude, um momento para eu falar com Deus e eu ouvir Deus falando dentro de mim. Deixa eu me examinar. Deixa eu examinar a minha vida. Sabe como é que a gente examina a vida? A gente olha para o nosso comportamento, a gente olha para as nossas atitudes. A gente tira o nosso extrato da conta bancária e examina onde é que está indo o nosso dinheiro. A gente olha para a nossa agenda e examina onde é que o nosso tempo está sendo gasto. É assim que a gente se examina. É assim que tem que ser. Então, eu quero pedir a Deus que, com o auxílio do Espírito Santo dele, a gente se examine com verdade, com sinceridade. Deus, ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a não ser condenado com o mundo. Ajuda a gente a não pecar contra o teu corpo. Ajuda a gente a não ser egoístas ao ponto de não nos importarmos uns com os outros e não discernirmos este corpo de Cristo reunido aqui. Nos dá, Senhor, uma consciência regida pelo Teu Espírito Santo, que oriente o meu modo de vida, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de lidar uns com os outros, o nosso modo de lidar com o nosso tempo, o nosso modo de lidar com o nosso dinheiro, o nosso modo de lidar com a nossa vida como um todo. De forma que toda a nossa vida glorifique ao Senhor e toda a nossa vida demonstre o compromisso que nós temos, acima de tudo, contigo, que se manifesta e que se traduz no compromisso familiar, no compromisso com a igreja, no compromisso da cidadania, no compromisso de todas as outras esferas. Nos ensina, Senhor, a tomar responsabilidades, aquelas que nós sabemos que são nossas. Não nos faça covardes, Senhor, não nos faça fracos, nos faça fortes, Senhor, para assumirmos a nossa parte em tudo. Em nome de Jesus. Amém.